Falar sobre virgindade nunca foi um assunto simples. E se hoje em dia a virgindade é um assunto delicado, no passado então não podia nem comentar sobre isso. Se uma mulher era virgem até o casamento, era sinal de grande dignidade, pureza e respeito. Mas se ela não tivesse esse grande tesouro guardado para presentear o seu marido, as coisas mudavam de figura e poderiam haver punições severas para ela. Se antes existia pressão para que as pessoas mantivessem a sua virgindade, especialmente no caso das mulheres, hoje em dia a pressão é para que os virgens deixem de ser virgens. Ou você vai me dizer que nunca conheceu nenhum garoto que enfrenta bullying por nunca ter ido para a cama acompanhado antes. Temos muito para conversar sobre isso. Eu sou o Guilherme Marques e eu te mostro agora 7 fatos que nunca te contaram sobre a virgindade. Número 1. Brasil desinibido. Para abrir a nossa lista não poderia ser com um fato menos polêmico. O Brasil está em segundo lugar no ranking dos países em que a população perde a virgindade mais cedo. A média de idade é de 17,4 anos, ficando atrás apenas da Áustria com 17,3. Por outro lado, apesar da precocidade, os jovens brasileiros usam cada vez mais preservativos e aparecem em 7º lugar nesse quesito. Outro dado significativo é que 80% dos brasileiros guardam boas lembranças da primeira relação sexual, o que faz com que o país apareça em primeiro lugar nesse quesito. Número 2. Adolescência à flor da pele. Já que nós estamos falando sobre a fama dos brasileiros como amantes, então escuta só essa. Segundo uma pesquisa realizada pela Unesco, os garotos brasileiros começam as suas atividades sexuais bem cedo, entre 13 e 14 anos, já as meninas entre 15 e 16. Já os americanos estão com a média de 17 anos e os franceses entre os 18. O levantamento entrevistou mais de 16 mil estudantes de escolas públicas e privadas, entre 10 e 24 anos em vários estados do país. Além dos alunos, a pesquisa se preocupou em ouvir quase 5 mil pais e 3 mil professores de ensino fundamental e médio. Número 3. Mancha no lençol. Um costume pra lá de indiscreto tomou conta do Brasil no século XIX. Após a primeira relação sexual, depois da cerimônia do casamento, o pai da noiva orgulhosamente apresentava um lençol sujo de sangue para a sociedade, como prova da virgindade da filha. Era uma questão de honra, mas esse hábito já era algo antigo, que surgiu em Roma no século II a.C. Por muito tempo, quando uma moça se casava, o lençol da primeira noite era exposto para comprovar sua castidade até aquele dia. Se por outro lado o pano não sujasse, ela seria marginalizada pela família e pela sociedade. Se você já assistiu a novela O Clone, você vai se lembrar bem dessa cena que mostra exatamente isso. Esse hábito ainda existe em alguns países árabes e africanos. Número 4. Voltar a ser virgem. Você já ouviu falar em himenoplastia? Bom, acredite se quiser, mas isso é uma operação que permite fazer a mulher voltar a ser virgem, pois consiste na reconstrução do ímen. Nos Estados Unidos, esse procedimento estético é mais procurado até mesmo do que o de prótese de silicone. No Brasil, tem adeptos a esse procedimento sim, mas bem poucos. Muitos médicos não veem a razão para fazer uma cirurgia que pode causar problemas durante o ato sexual. Existem relatos de que passa a ser tão desconfortável que toda vez que a mulher vai ter relações sexuais, ela sente dor. Para voltarem a ser virgens, elas desembolsam entre R$ 1.800 e R$ 2.500. Número 5. Garotos também se preocupam. Muita gente discute sobre a primeira vez das meninas, mas quase ninguém fala da perda de virgindade dos garotos, gente. E muitos podem até duvidar, mas isso é uma preocupação que existe também para eles. Afinal, é quase impossível não pensar nisso, eu tenho certeza. Os garotos acabam descobrindo o beabá na prática e a maioria das preocupações costumam ser principalmente por causa do nervosismo. O jeito de colocar a camisinha pela primeira vez, o medo de ejacular rápido demais e alguns garotos também reclamam da pressão de amigos e parentes para que percam a virgindade logo. Em muitos lugares ainda existe aquela velha tradição de levar o filho para perder a virgindade em um bordel. Será que alguém já parou para perguntar se eles realmente querem fazer isso? Nem todos querem viver essa vida, essa experiência assim, não é? Número 6. Leilão da virgindade. Acredite, isso já aconteceu e adivinha em qual país? Aqui no Brasil. Natural de Santa Catarina, a jovem Catarina trancou a faculdade de Educação Física para participar de um projeto de documentário idealizado pelo diretor australiano Justin Cicely. Durante mais de um ano, o documentarista recrutou virgens, homens e mulheres na Austrália, mas decidiu ampliar as buscas. A brasileira se candidatou e ganhou a vaga. Além dos R$ 40 mil que recebeu na assinatura do contrato,
todo o valor do maior lance vencedor ficaria com a estudante. Na reta final do leilão, 6 participantes disputaram a virgindade da brasileira que vive na Austrália. Em segundo lugar no leilão ficou um americano que ofereceu $740 mil. E o lance mais alto foi de um japonês que ofereceu $780 mil, o equivalente a mais de 1,5 milhão de reais. Número 7. Segredo para uma vida longa. Se você quer viver mais, então não faça sexo. Essa é a fórmula dessa senhora chamada Gladys Gulk, de 103 anos. Ela garante que o segredo da longevidade está na virgindade. A idosa que mora no Reino Unido diz que também nunca fumou, nunca usou álcool ou outras drogas. E também ressalta que se alimenta muito bem. Gladys diz que dedicou a sua vida ao mundo como a sua irmã Edna, que morreu em 1996 aos 85 anos de idade. As duas sempre foram abordadas por homens, mas nunca aceitaram nenhum envolvimento. Para ela, a abstinência sexual é um dos segredos da sua longa vida. E você? Acredita que é melhor viver muitos anos e não ter relações sexuais ou viver menos e aproveitar os prazeres da vida? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!